Existem padrões de movimento ideais? Eles devem ser buscados? Olá, sejam bem-vindos ao canal Graus de Liberdade. Eu sou o Cássio Siqueira e nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre os padrões de movimento, os padrões de movimento ideais, se é possível atingi-los, se eles devem ser buscados ou se não, se o bom mesmo é a variabilidade individual e cada um deve fazer o movimento como bem desejar. Recentemente viralizou nas redes sociais o vídeo de um cara com aparência de crossfiteiro, barbudinho, fortinho, ironizando movimentos ditos adequados. Então ele abria a porta da geladeira com agachamento, com o tronco alinhado e rígido e um movimento similar ao de um robô. Mesma coisa para pegar alguma coisa no armário. Então algo bem irônico em relação ao padrão de movimento. Daí vários profissionais da saúde entraram em discussão nas redes sociais sobre existe um padrão ideal de movimento? Esse padrão deve ser buscado? O nosso corpo foi feito para resistir às cargas dos movimentos do dia a dia, mesmo que sejam padrões não tão bons? E 4. Variabilidade é bom, a individualidade deve ser respeitada e cada indivíduo deve fazer o movimento da forma como bem desejar? Vamos lá então. A primeira questão: existe movimento ideal? Sim, existe. O movimento ideal é aquele que é seguro, ou o mais seguro possível, e mais eficiente, com melhor potencial de desempenho. E que movimento é esse? Esse movimento é aquele que distribui forças adequadamente no corpo e gera boa performance. Esse movimento tem 3 características principais. Alinhamento postural e alinhamento dos segmentos corporais, estabilidade e uma boa sequência de movimento. E o padrão apresentado no vídeo que viralizou é um bom padrão de movimento? Não. Apesar da aparência, não é um bom padrão de movimento. Ele manteve um bom alinhamento postural, mas às custas de uma estabilidade ruim e de uma sequência de movimento ruim. Para entendermos mais essa discussão sobre estabilidade, eu sugiro que vocês assistam um vídeo do nosso canal, Postura e Empoderamento. Lá a gente discute um pouco mais sobre a questão da estabilidade, sobre músculos posturais e músculos motores. Qual é o problema da estabilidade do vídeo que viralizou? É uma estabilidade rígida, feita por músculos superficiais, músculos de movimento tentando estabilizar. Isso gera um padrão rígido de movimento. Então quando ele vai buscar abrir a porta da geladeira com um padrão rígido de movimento, isso não é uma boa estabilidade. E a sequência de movimento também inadequada. Não tem que agachar para abrir a porta da geladeira. Não tem que se posicionar como um robô para abrir a porta do armário. Então a estabilidade é gerada por músculos profundos que geram pouca força, pouca rigidez, mas são bastante resistentes à fadiga. Caso a tarefa demande mais força nessa estabilidade, como por exemplo um jogo de rugby, aí outros músculos devem entrar, aí sim os músculos superficiais, músculos de movimento entram para dar estabilidade, mas é uma ação momentânea, durante o choque, e assim que essa força cessa, esse músculo deve parar de contrair e deixar só os músculos profundos posturais trabalhando. Em relação à sequência de movimento, o órgão efetor, aquele que cumpre a tarefa, é que deve guiar o movimento. Então se eu vou pegar algo com a minha mão guia esse movimento, e isso é um tema discutido no vídeo Graus de Liberdade no nosso canal. E o nosso corpo foi feito para sustentar cargas, mesmo de posturas inadequadas? Sim e não. Para isso a gente precisa entender a curva do limiar de lesão. Tem 2 formas básicas de se lesar um tecido. Você pode usar uma força de alta energia, que em um único evento vai gerar uma falência do material, uma falência do tecido, vai lesionar, vai quebrar, ou forças de intensidade menores, e aí o fator repetição, o fator frequência é importante. Então, uma vez que eu execute um erro de movimento, uma postura inadequada, não é suficiente para gerar lesão na minha coluna. Mas se eu botar mais carga nessa posição, ou se eu repetir isso por muito tempo, isso vai lesionar minha coluna. Isso é anatomia, isso é biomecânica. Então, a sua coluna é forte? Sim, a sua coluna é forte. Principalmente se respeitada a biomecânica da coluna. A coluna foi feita para receber carga onde? No corpo vertebral e no disco. As facetas posteriores foram feitas para
direcionar movimento. Se você tem um padrão de movimento que joga carga na faceta, essa sua coluna que é forte já não vai resistir tanto à carga. Do mesmo jeito, o disco foi feito para receber cargas axiais. Nisso, todo o anel fibroso ao redor da vértebra, ao redor do disco, vai estar tensionado por igual. Se você põe muita carga nesse disco em flexão, esse núcleo pulposo vai ser direcionado posteriormente e a parte posterior do anel fibroso vai receber uma carga maior do que a que deveria estar recebendo. E isso é o que vai promover as protrusões discais ou as hérnias de disco. Então, sua coluna é forte, ela foi feita para suportar bem as cargas, mas se você respeitar a biomecânica da coluna, sua coluna se torna mais forte ainda. Se você desrespeita a biomecânica, essa coluna passa a estar sujeita à lesão. E por fim, variabilidade é bom? Sim, variabilidade é bom. Evolutivamente, é excelente que nós tenhamos redundância no aparelho locomotor. É ótimo que nós conseguimos cumprir a mesma tarefa de diversas formas possíveis. Mas, se existe um movimento ideal, que é aquele seguro e com bom desempenho, esse é aquele que deve ser buscado. As alternativas, fazer movimentos que não são tão seguros e que não gerem tão bom desempenho, esses devem ser alternativas. Então, variar é bom, trocar de posição é bom, mas o movimento padrão deve ser aquele próximo do ideal. Então, quanto mais eu transitar perto do ideal no meu dia, menos risco para o meu aparelho locomotor e mais desempenho. Como desempenho, eu posso pensar no esporte, em alguém gerar desempenho máximo, ou eu posso pensar em economizar energia para desempenhos submáximos. Então, por exemplo, eu terminaria um dia de trabalho com menos fadiga do que se eu tivesse feito movimentos inadequados. Então, concluindo, o movimento ideal existe, ele deve ser buscado, mas como todo ideal, ele não é tão fácil assim de ser alcançado, mas se nós nos aproximarmos desse movimento ideal, já é benéfico, já vamos colher benefícios. E para que nós possamos buscar esse movimento ideal da melhor forma, a gente precisa entender um pouco quem controla esse movimento. E aí eu sugiro que vocês assistam os vídeos de controle motor do Fábio no nosso canal. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e se você gostou, não deixe de seguir nosso canal, curta nossa página no Facebook e até a próxima.